E acho que é até interessante esse assunto que eu estava conversando com o Josias a respeito do caso do Genivaldo. A resposta até agora para esse crime que foi tão escancarado, né, para o mundo inteiro, é essa a resposta até agora? Como é que a senhora, como advogada, inclusive, analisa isso? Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Realmente a gente analisa como um grande desastre, né? A gente está vivendo uma crise muito grande de direitos humanos no Brasil. Obviamente temos problemas crônicos, né? Tanto na área de segurança pública, violência policial, quanto na área de violência contra ativistas, defensores do meio ambiente. E aí eu incluo não só, né, pessoas vinculadas à imprensa, agentes públicos de IBAMA, o FUNAI e pessoas que moram lá no campo, na Amazônia, e tudo isso tem a ver com esse problema crônico que é a impunidade, a falta de investigação, a falta de responsabilização, asseverada por um ambiente de absoluta ilegalidade, desmantelamento das instituições de proteção ambiental. No caso específico do que aconteceu com o Genivaldo, também um discurso completamente que facilita, né, que apoia e que promove, na verdade, um discurso de que qualquer tipo de atuação ilegítima, excessiva da polícia vai resultar em ilegalidade. Quando você vê o presidente do país, né, promovendo iniciativas legislativas que ainda dificultariam ainda mais a responsabilização de agentes que agem com excesso, né? Então, realmente, os dois casos, para mim, eles trazem realmente essa sensação de absoluta ilegalidade, essa sensação de que os direitos humanos realmente estão embaixo do tapete no Brasil. Maria Laura, o Brasil nunca foi um protótipo de respeito aos direitos humanos, né? A gente tem esse problema, ele vem de longe, né? O que eu queria é que você tentasse fazer para um pouco elucidar quem nos acompanha, tentar traçar uma diferença entre o que havia e o que passou a haver a partir do governo Bolsonaro. O que diferencia o governo Bolsonaro dos governos anteriores, por exemplo, neste caso da Amazônia, né? Dá sempre a impressão de que, embora a Amazônia estivesse sob descontrole, agora tem-se a sensação de que o poder público, o próprio presidente da República, está como que acompliciado ao crime, né? Você tem essa impressão, não? Eu não tenho só a impressão, isso é muito fácil, visível de ser identificado na prática, né? A gente vê um desmantelamento completo de qualquer aparato do Estado que sirva para proteção e fiscalização ambiental. É fato que está acontecendo na FUNAI, o desmantelamento, exoneração de pessoas que, como era o Bruno, que faziam trabalhos tão importantes, o enfraquecimento do IBAMA, a completa aniquilação de qualquer fiscalização e imposição de multa, todo esse cenário, e o discurso, a retórica contra os defensores, contra a população indígena, contra qualquer um que se coloque à frente dessas redes criminosas para proteger o meio ambiente, para proteger a Amazônia. Então, você tem uma retórica absolutamente hostil por parte do presidente Bolsonaro, e você tem ações absolutamente claras de desmantelamento que abrem um espaço para que essas redes criminosas atuem com impunidade e atuem com conforto de que nada vai acontecer, né? O caso atual, ele realmente, obviamente, acho que a primeira mensagem aqui é a de absoluta solidariedade às famílias, né, solidariedade, porque o desencontro de informações e essa postura que é mais do que falta de empatia, é falta de humanidade em relação a esse caso por parte do presidente, e a resposta inadequada causa uma angústia profunda e uma angústia aos familiares, aos amigos. Nós da Human Rights Watch trabalhamos com o Dom em muitas ações que a gente fez no Brasil, faz no Brasil, ele sempre deu muita visibilidade, então é um grande amigo, na verdade, então a gente quer demonstrar essa solidariedade. Mas sim, voltando à sua pergunta, o que é diferente é a retórica absolutamente hostil. Desde o primeiro dia, ou até em campanha, Bolsonaro disse que não demarcaria absolutamente 1 centímetro de terra indígena, que é uma obrigação constitucional. E essa
essa atitude, essa retórica, essas ações têm levado a essa sensação, não só sensação, mas realidade de impunidade, de ilegalidade e de que quem tem a força hoje são as redes criminosas, destruindo a Amazônia, mas não só destruindo o meio ambiente, mas provocando uma sensação de absoluta intimidação, ameaça e insegurança para aqueles que estão tentando fazer um bom trabalho, seja eles populações indígenas, seja agentes do próprio Estado, como era o caso do Bruno. Aliás, a senhora falou sobre a não demarcação, né? Saiu um dossiê do grupo Indigenistas Associados, e ressaltando exatamente isso, de que desde o governo Bolsonaro a FUNAI não demarcou nenhuma terra indígena, né? 620 processos parados ainda numa fase inicial, estou com o relatório aqui, o relatório revela ainda que a FUNAI gastou 12 milhões e 700 mil reais em indenizações por terras ocupadas por povos não tradicionais, contra apenas 58 mil com a identificação e delimitação de terras indígenas. A gente está vivendo um momento agora de eleitoral, né? Pré-campanha. Na verdade não é pré, a gente está em plena campanha eleitoral. E muito do que se fala, não, porque está querendo falar contra o governo Bolsonaro. O que os dados dizem, Maria Laura, em relação à atuação do governo Bolsonaro em relação aos indígenas, que é justamente o que está por trás do desaparecimento do Bruno, né, a atuação do Bruno na FUNAI, a saída dele da FUNAI, as manifestações dos indígenas agora lá no Vale do Javari. O que está por trás? O que os dados dizem em relação à atuação do governo Bolsonaro em relação aos indígenas e às terras indígenas? Mesmo durante a campanha eleitoral do Bolsonaro, a gente já tinha uma impressão e uma preocupação de que esse seria um governo anti-direitos humanos e anti-direitos da população indígena, pelas falas, né, que ele já fazia antes até de ser eleito. Todas essas indicações em quase 4 anos de governo comprovaram as nossas preocupações. Realmente, a gente vê um governo anti-direitos humanos, anti-população indígena. A não demarcação e a retórica contra a população indígena, a mal administração da Covid, né, não só em relação à população em geral, mas com relação à população indígena, foi vastamente documentada pelos povos indígenas, por várias lideranças, e mostram realmente um cenário que permitiu, né, um aumento grande de invasões. Isso não é a Human Rights Watch falando, é tantas organizações indígenas que têm documentado um aumento em 137% de invasões em territórios indígenas no Brasil, além de colocar, né, as lideranças, principalmente, numa situação de absoluta insegurança. Quando o Estado está ausente nesses territórios, a população indígena, as lideranças indígenas têm se organizado para recuperar, para monitorar a territorialidade. E quando eles fazem isso, eles têm se colocado também numa situação de maior ameaça e risco, né, por conta da atuação das redes criminosas, que vem, né, nessa ação do governo, um espaço grande para atuar. Então, é necessário, nesse período eleitoral, realmente que haja um comprometimento de todos os candidatos, inclusive do próprio governo atual, do próprio Bolsonaro enquanto candidato, de um comprometimento real pela luta contra os crimes ambientais, redução do desmatamento, mas especialmente o combate à impunidade que segue solta na Amazônia, atos de violência, atos de ameaça, quase que por 100%, eu diria, quase 100% das ameaças não são investigadas, não resultam em qualquer procedimento, muitas vezes não são nem mesmo registradas, quando a gente já documentou que se você registra, se você investiga uma ameaça, a chance de você evitar uma tragédia maior é muito maior, e isso não tem acontecido, de fato, no território da Amazônia e no Brasil.